Olá pessoal, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês neste vídeo como foi feita a estratificação desses dois incisivos centrais, ou seja, desses dois elementos aqui. Essa estratificação foi feita em resina composta. Então, primeiramente, eu quero mostrar algumas características para vocês. Se nós dividirmos os dentes em terços, terço incisal, terço médio e terço cervical, este é o terço incisal, este é o terço médio e este é o terço cervical. Nós vamos ver que existem algumas diferenças entre esses terços. Bom, vamos lá. No terço incisal, nós vamos encontrar, primeiro, um halo opalescente bem definido. Segundo, nós vamos encontrar uma área de opalescência neste terço, que é essa porção mais transparente, mais azulada. Nós vamos encontrar também neste terço, um pouquinho de manchas nessa região, manchas brancas, construídas propositalmente como se fossem hipoplasias de esmalte, ok? E nós vamos encontrar também neste terço um desenho diferenciado da dentina nessa região, ok? Então, o terço incisal é o terço mais detalhado dessa estratificação. Bom, então como é que a gente começa? Qual é o primeiro passo para uma estratificação em resina composta? O primeiro passo é a concha palatina. Não esqueçam disso. Então, nós vamos sempre estratificar de trás para frente. Essa concha palatina a gente fez com a resina Trans OPL da Vitra. Tá? É a concha palatina que vai oferecer para nós essa opalescência, esse azulado na região incisal. E é também essa resina Trans OPL que vai formar para nós este halo opaco na região incisal. Nós não precisamos de nenhum outro tipo de resina, nós não precisamos de nenhum tipo de resina de dentina ou mais opaca para formar esse halo. Tá? O simples efeito dessa resina é capaz de formar isso. Então, quando a gente vai fazer essa concha palatina, a gente faz ela o mais fininha possível com a resina Trans OPL, beleza? O segundo passo, então, para essa estratificação é fazermos o desenho da dentina, ou seja, o corpo da restauração, que é esse desenho diferenciado que nós temos aqui. Então, nós vamos aplicar nesse segundo passo, nós vamos aplicar uma resina de corpo ou de dentina. Neste caso, a gente aplicou dentina BL3 da Vitra. O detalhe é que a gente aplica essa resina mais ou menos até o terço médio do dente. A gente não aplica a resina em todo o dente. Por que isso? Porque essa resina, por ser mais clara que o dente, e por ser uma resina de maior opacidade do que o dente, ela é mais opaca do que o dente. Se nós cobrirmos o dente todo com essa resina, o dente acaba ficando muito opaco. Então, percebam que nessa região aqui, ó, mais ou menos, vocês vão ver que está um pouquinho mais amarelado. Não tão branco quanto esta região, por exemplo. Ou seja, não há resina de corpo, não há resina mais opaca nessa região. Essa região vai ser coberta apenas com a resina de esmalte. E aí, com isso, ela fica mais translúcida, dando mais naturalidade ao dente, formando uma espécie de degradê
na cor do dente. Tá? Então, nesse segundo passo, o importante é desenhar o corpo de uma forma irregular, né? Desenhando os mamelos nessa área e fazendo com que a resina chegue no terço médio de maneira irregular. Nessa hora também, nós podemos fazer alguns vincos nessa estrutura para que também fique uma área irregular de difusão de luz, deixando também o dente mais natural. Beleza? Depois disso, nós vamos para o terceiro passo desse trabalho. No terceiro passo é onde nós vamos aplicar as manchas brancas de hipoplasia de esmalte e também aonde nós vamos criar este efeito incisal, este efeito opalescente, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, mais ou menos para vocês entenderem. Se nós formos ver este dente de lado, tá? Se nós formos olhar esse dente de lado, se nós formos olhar ele de lado, essa estratificação ela está assim. Ela tem aqui uma concha palatina de trans-OPL. Aí então tem um pouco de dentina de corpo. Essa dentina de corpo não chega no terço cervical. E essa dentina, nessa região aqui, ela forma o desenho dos mamelos. E ela é um pouco irregular. Em alguns momentos ela é mais alta, em outros momentos ela é mais baixa, né? Gerando esses vincos que eu expliquei para vocês um pouco antes, tá bom? Aí, então, é neste momento que a gente vai preencher esta área aqui, ó, este quadrado, nós vamos preencher ele com a resina trans. É nesse momento que a gente vem de novo aqui com resina trans e preenche essa região aqui, ó. Aí, então, a gente vai conseguir gerar este tipo de efeito. Essa resina ela tem que entrar bem entre os mamelos que foi desenhado. E cuidado para evitar bolhas nessa área, tá? Porque isso pode enfraquecer a estrutura da restauração. Depois, então, de coberto essa região com resina trans, é onde a gente vem e faz as manchas e desenha as manchas brancas hipoplásicas, que são essas manchas aqui, ó, em alguns pontos do dente. Nessa hora também a gente vem na região cervical e faz algumas manchas na região cervical, como aqui e como aqui, ó, imitando manchas hipoplásicas, certo? Feito isso, é a hora então de finalizar o trabalho. E aí, bem simples, é o quarto passo. O quarto passo, nós vamos simplesmente preencher tudo isso com uma resina de esmalte. Então, nós vamos pegar uma resina de esmalte e aí sim, cobrir desde o terço cervical até o final do terço incisal. Simples assim, essa resina de esmalte vai cobrir tudo isso. Feito isso, então, com brocas, muitas vezes do colarinho vermelho, né, as brocas F ou brocas FF do colarinho amarelo, nós vamos dando o desenho da área de espelho para este dente. Nós vamos fazer, então, os sulcos secundários. Nós vamos fazer a inclinação dos terços da restauração. E, por fim, nós vamos dar o acabamento e o polimento nesse dente para que ele ganhe, então, esse brilho, essa resina ganhe o brilho que vocês estão vendo aqui. Vejam como o polimento da resina Vitra é um polimento bem ávido, bem aparente
e muito bonito. Assim, então, seguindo esses passos, a gente consegue gerar este efeito restaurador dessa estratificação dividida em terços e parecendo bastante, mantendo a naturalidade de um dente natural, parecido muito com um dente original, onde a gente tem todas as características do terço incisal, do terço médio e do terço cervical. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para vocês nas redes sociais. Grande abraço!